Feminino ferido. Você já ouviu essa expressão? Sabe o que que isso significa? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Primeiramente, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade de tempo de estar aqui assistindo esse vídeo. Se você se interessa por assuntos de sexualidade feminina, ancestralidade feminina, me segue lá no meu canal do Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o endereço. E também já aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no meu canal, compartilha com mais mulheres que possam se beneficiar desse conteúdo que a gente vai falar aqui hoje. Antes da gente falar especificamente desse conceito de feminino ferido, vamos falar primeiro esse conceito masculino e feminino. O que que isso quer dizer, né? Quando a gente está falando masculino e feminino nesse contexto, a gente não está aqui falando uma questão de gênero, não estou definindo homem e mulher. Até porque masculino e feminino é uma energia, vamos dizer assim, que existe dentro de cada ser humano. Então, um homem, ele vai ter uma proporção de energia masculina e feminina dentro dele, e uma mulher, a mesma coisa. E só a título de curiosidade, depois você pode se aprofundar um pouco mais. A primeira filosofia de vida que trouxe essa ideia da separação dessa energia, ou arquétipos, ou personalidades, né, masculino e feminino, foi o taoísmo, dentro daquele símbolo yin e yang. Depois, mais tarde, o Jung, que é considerado o pai da psicologia moderna, ele trouxe um outro nome para essas duas energias. Ele chama de ânimos e ânima. Bom, mas então vamos falar dessa ideia do feminino ferido. O que que é isso? Que problemas isso traz na sua vida quando você é uma mulher que está com o seu feminino ferido? O feminino, ele é essa energia, esse arquétipo, essa personalidade, você pode colocar aí o nome que melhor fizer sentido para você, mas ele é a representação daquilo que é interior, é um mundo para dentro. Enquanto o masculino é aquela coisa do mundo para fora, da ação, do movimento, o feminino é daqui para dentro, da pele para dentro, né? Uma analogia que eu gosto de fazer para ficar bem claro de entender isso é até olhando para os órgãos sexuais, porque do homem é para fora, da mulher é para dentro, né? Então, o feminino, ele fala desse universo onde eu me conecto muito bem com as minhas emoções, com meus sentimentos, com a minha bússola interna, a minha intuição. Ou seja, o feminino, ele fala do universo do sentir, enquanto o masculino fala do universo do agir. Quando uma mulher ela está com o seu feminino ferido, o que que acontece? Primeira coisa é essa desconexão com o seu próprio sentir. Ela não consegue dar nome para o que ela sente. É aquela coisa mais ou menos assim, você chega e pergunta o que que você está sentindo, o que está acontecendo? Ah, não sei, só sei que não está bom, está ruim, é um desconforto. Ela não consegue dizer se ela está com raiva, se ela está triste, ela não consegue sentir as próprias emoções, qual é o rebuliço que essas emoções fazem no corpo físico dela. Porque, por exemplo, tem pessoas que podem sentir raiva e ficar com o rosto todo vermelho, mas tem pessoas que podem sentir raiva e ficar com a mão gelada, com vontade de bater em algo, né? Então, as próprias emoções, os sentimentos, eles não têm uma resposta igual para todo mundo no corpo físico dessa pessoa. Então, quando a gente sabe nomear os nossos sentimentos, quando a gente sabe identificar o que está acontecendo dentro da gente, a vantagem disso é que a gente não é refém dos nossos sentimentos, né? Então, por exemplo, se eu sei que uma onda de raiva está chegando perto de mim ou está tomando conta de mim, eu posso, antes disso, fazer um movimento de me acalmar ou de, sei lá, descontar essa raiva de outro jeito, que não seja, por exemplo, gritando com o meu filho, que não seja descontando em alguém do trabalho que não tem nada a ver com isso, ou que não seja jogando um monte de caminhão de lixo em cima do meu marido ou da minha esposa. Então, saber lidar com as nossas emoções e os nossos sentimentos faz com que a gente se relacione melhor com a gente mesmo e, claro, com as pessoas do nosso mundo à nossa volta. Outra coisa que é importante quando uma mulher tem um feminino ferido, ela não consegue se autovalidar. Ela está sempre buscando um olhar externo, ela está sempre buscando aquela coisa de, ah, será que é isso mesmo? Ela está sempre na dúvida. É como se a interrogação fosse o elemento fundamental, sempre presente na vida dela. Ela não consegue, por exemplo, decidir um próprio caminho, ela não tem firmeza, ela não tem essa coisa de se sustentar nas suas próprias decisões, entende? Então, muitas vezes ela é assim, ah, eu acho que eu vou fazer tal coisa. Mas aí vem uma amiga, ou eu vou lá e converso isso com meu marido, por exemplo, e ele fala alguma coisinha, eu já falo, ah, não, você tem razão, é melhor eu não fazer.
Mas será que é melhor eu não fazer mesmo porque eu não queria? Ou será que eu estou tomando essa decisão simplesmente porque eu quero ser amada, reconhecida, valorizada pelo outro? O problema do feminino ferido, já que eu fico muito para fora, eu não fico para dentro, eu vou estar sempre buscando o olhar de aprovação do outro. E eu esqueço de me aprovar, de me validar e principalmente de me amar. Então, o feminino ferido, ele dá pouca importância para o que eu estou sentindo, sabe? Aquela coisa de, tô cansada, mas eu tenho que terminar o trabalho e tenho que fazer, e passa por cima daquelas emoções e sobrecarrega o corpo, e depois isso vira sei lá, uma ansiedade, um burnout, uma depressão, ou um outro tipo de doença, enfim. Quando a gente não dá vazão para as nossas emoções, isso acaba virando doenças no nosso corpo físico. Se eu estou o tempo todo apenas buscando o olhar e a aprovação do outro, sabe o que, que acontece? Uma desconexão da minha essência, da minha alma. É como se eu me separasse da minha alma. A filosofia oriental, ela tem uma ideia de que a gente tem vários corpos. Esse corpo físico, que é o corpo que a gente vê, que a gente toca, que a gente consegue sentir, é só apenas um dos 7 corpos que a gente tem. Um desses corpos é o corpo emocional, vamos dizer a nossa aura, vamos dizer que é como se fosse onde a nossa alma reside, né? E quando a gente está desconectada dessa alma, é como se o seu corpo físico estivesse aqui, a alma deveria estar envolto dele, mas isso não acontece, a alma ela fica desprendida, ela fica longe do corpo físico. Isso aqui gera depressão, né? A causa da depressão é essa desconexão com com a sua essência, com a sua alma. E isso acontece porque a gente está sempre olhando para o outro. O que esperam que eu faça? Porque desde pequena, talvez eu tenha sido condicionada a fazer uma faculdade, fazer uma formação que os meus pais queriam, então eu não tive nem essa liberdade de escolher o curso que eu queria. Será que eu tive realmente uma escolha de decidir se eu queria realmente casar com a pessoa que eu casei? São esses questionamentos que muitas vezes a gente não para fazer, ou melhor, a gente não para sentir no nosso corpo e a gente vai agindo no automático, sem perceber que isso vai afastando a gente da nossa essência, da nossa alma. Então, um dos prejuízos grandes do feminino ferido é que essa mulher, ela não consegue se guiar. A bússola interna dela, que é a intuição, ela está desligada, ou ela está pior, ela está quebrada. E aí essa mulher, ela fica sempre pedindo direção para os outros. Muitas vezes é assim. Sabe quando a criança, ou melhor, quando a gente é criança, de fato a gente precisa ser conduzido pelos nossos pais, porque a criança ela não tem um discernimento das coisas, né? Mas o feminino ferido faz com que a gente seja criança, mesmo depois de adulta, a gente continua sendo criança nessas condições onde, sei lá, eu tenho uma decisão importante para tomar e eu não consigo. Eu vou consultar um oráculo, eu vou consultar um coach, eu vou consultar meu terapeuta, ou quem sabe eu vou consultar meu pai, minha mãe, e vou fazer o que eles decidem por mim. Tem pessoas que pegam esse lugar de autoridade sobre a minha vida e colocam isso, por exemplo, na figura de um líder religioso, de um guru, de um sábio, e deixa que a outra pessoa decida por você. Esse, para mim, é um dos grandes problemas do feminino ferido. Você não conseguir validar as suas escolhas e, pior, você nem conseguir fazer as suas próprias escolhas. É claro que curar esse feminino ferido é um processo. Tem muitas pessoas que trabalham isso de forma superficial, como se fosse só aquela coisa do feminino estético, né? Do corpo bem arrumado, da coisa da vaidade, de ser mais feminina com as roupas, com o jeito de falar, com o jeito de se vestir. Isso tudo, gente, é só mais uma ferida sendo aberta nesse feminino, porque, de novo, é uma sociedade, várias pessoas dizendo para você como que você deve agir, como que você deve ser feminina. Então, curar o seu feminino, eu vou gravar um outro vídeo aqui falando um pouco mais disso, mas fica com essa dica. Curar o seu feminino significa, antes de mais nada, se conectar com a sua alma, com a sua intuição, com o seu próprio sentir do seu corpo. Porque depois que você tem isso, e esse é realmente o que eu entendo o verdadeiro empoderamento feminino, aí sim você vai conseguir tomar decisões, aí sim você vai conseguir sustentar as suas decisões. Se você precisar da minha ajuda para fazer um resgate da sua alma feminina, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha mentoria que vai te ajudar nisso. Eu vou junto com você num programa individual pautado dentro da sua realidade. A gente vai trabalhar a cura do seu feminino dentro da sua história, dentro da sua realidade. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, se tocou em algum lugar aqui dentro do seu coração, compartilha essa mensagem com mais mulheres.
Deixa aqui o seu comentário, se tiver alguma dúvida, se você tiver sugestão de algum vídeo, deixa aqui também, que eu vou ter o imenso prazer de te responder. E, é claro, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, que quando tiver vídeo novo, você vai receber a notificação em primeira mão.